Bom, pessoal, só para registro, estamos gravando a aula. Hoje é dia 26/8/2021, aula de eletricidade básica. Os alunos presentes na sala agora, Douglas Batista, Eber Robert, João Gabriel, Lucas Lima, Luiz Gustavo, Nicolas, Otávio, Pedro Henrique, Rodolfo, Silvio e o Wagner. Com participação especial da nossa amiga Flaviane, colégio. Bom, senhores, dando continuidade à parte de magnetismo, eu gostaria de salientar para vocês que eu mudei há um pouquinho agora o link lá no ABA, não sei se vocês já viram, da apostila da eletromagnetismo, magnetismo e eletromagnetismo. Eu tirei o arquivo que estava lá, que era um arquivo que estava até torto, não sei se vocês tentaram ler lá. Eu achei que, para mim, eu vi, estava bonitinho. 2 folhas por página, etc e tal. Baixei o download lá hoje para verificar. As folhas tudo na vertical, tudo torta. Tem que fazer um esforço tremendo para poder fazer a leitura. Aí eu achei melhor remover ele e coloquei a apostila completa já no link para download. Então, vocês, quem quiser tá vendo, pode clicar nele, vai abrir um link direto do meu OneDrive. Aí já pode fazer download da apostila completa para poder a gente fazer a aula. É essa apostila aqui de magnetismo e eletromagnetismo. Vou transmitir de novo. Tela inteira. Bom. Aí vai aparecer essa apostila aqui completinha, tá, gente? Para vocês fazerem a visualização dela e o download dela já para vocês, já desse material. Certinho, senhores? Começamos a parte de magnetismo, falamos a respeito dos ímãs, ímãs permanentes, ímãs artificiais, ímãs naturais. Começamos a falar das características dos ímãs, questão dos polos magnéticos, polo norte e polo sul magnético. Falamos referente à orientação norte-sul, do como é que funciona referente ao magnetismo, aonde que nós, na realidade, falamos até a questão da orientação da bússola. Falando referente até o ímã, ou a construção molecular do ímã, e principalmente o conceito do ímã temporário sendo construído a partir de um outro ímã imantando o material, ou seja, orientando os ímãs internos que nós temos no material. Falamos da inseparabilidade. O que significa isso? Eu tenho norte e sul. Se eu quebrar o meio, eu vou ter agora 2 ímãs, onde que cada um vai ter norte e sul, e assim caminha a humanidade até o infinito pedacinho que tiver. Interação entre os ímãs. Norte atrai sul, sul atrai norte. Norte repele norte, sul repele sul. Tranquilo até aí, senhores? Esse é no link, mas eu acho interessante. A interação entre os ímãs foi aproveitada por cientistas japoneses no desenvolvimento de trens que usam um sistema de suspensão eletrodinâmica, a SID, que é a base da força de repulsão dos ímãs. Daí surgiu nossos amigos trem-bala. Trem japonês cujo movimento é baseado no princípio da força de repulsão dos ímãs. Linha de teste de Yamanashi. Isso aqui não é mais só teste, tá, gente? Isso aqui já funciona hoje, já está em operação. Muito show. E encerramos aqui a aula passada. Confere, gente? Só para a gente poder dar continuidade. Podemos continuar, senhores? Oi, Luan. Pode falar, Luiz. Boa noite, tudo bom? Boa noite. É verdade que o ímã de neodímio é muito forte mesmo, muito bom mesmo? É. Que eu estava lendo sobre isso aí, diz que é um ímã permanente, né? Praticamente, é isso? Não é que ele é permanente, ele é um ímã artificial com uma durabilidade muito, 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 muito grande em relação à vida do ser humano, entendeu? Digamos o seguinte, ele vai durar aí algumas dezenas de anos. Então, se você imaginar algumas dezenas, para nós é muita coisa, né? Confere? Não digo que seja permanente, mas no final das contas ele tem uma durabilidade muito grande.
E referente aos ímãs, tá, Luiz? Para a questão de deixar o negócio mais genérico para você, todos os ímãs que são à base de terras raras, sabe a Uhum, tabela periódica, uma parte que fica isolada, chamada terras raras? uhum. Então, todos os ímãs que são baseados em terras raras, eles normalmente eles têm uma qualidade muito grande, tá? Todos eles de uma forma geral. Não Ah, somente o, certo. não somente o neodímio. Esses dias eu peguei um HD de computador que estava estragado, eu abri ele. Tem um ímã lá dentro. Isso aqui vai de neodímio, será? Isso. Ah, então eu Quase tirei um certeza que grandão de lá. ele é bastante forte, bastante concentrado, né? E Uhum, relativamente bastante pequeno, pelo tamanho da força que tem. Comparado é com o ímã verdade. natural, ele é muito forte, comparado com o ímã natural pelo seu tamanho. Ele tem um tamanho muito reduzido e uma força muito grande. Fala, doutor Otávio. Ô, Iruan, como é que chama? Eu não sei se é esse nome que o Luiz falou aí, mas como é que chama aqueles imãs que, tipo, levanta 80 quilos, essas coisas assim? Então, são os chamados superímãs. É, o imã é da hora, hein? Eu Então, vi esse esses... vídeo, você não consegue nem arrancar do Não. superfície. Então, esses superímãs, eles são à base de terras raras, que é o que ele está falando com o Luiz, conversando com o Luiz. Um deles é o Neodino, alguma coisa assim. E é bruto mesmo. E é pequenininho, e são pequenos com uma quantidade de carga muito grande que eles conseguem. Então, ele é pequeno, tipo assim, ele é do tamanho de um... Quer ver? O tamanho é completamente aleatório, tá? Vai aumentando conforme a necessidade. Mas o É, o que importante... deixa ele maior mesmo, assim, é o suporte pra você conseguir puxar ou algo assim, né? Mas ele em si é Isso. Ele pequeno. deve dar mais ou menos em torno aí de uns 5 centímetros, mais ou É, menos. por aí. Não passa isso, não. Uns 5 centímetros de diâmetro por uns 2, 3 centímetros de altura. É isso aí. Ele Tá já bom. consegue uma capacidade de carga muito grande já. Na faixa aí de seus 60, 70 quilos fácil, para poder segurar. Se for pancada, aí ele aguenta até 80 quilos, mas tem alguns tipos que eles já são produzidos para poder suportar aí até na faixa de seus 200, 300 quilos. Tá louco. Não, o negócio é bruto, mas Absurdo. bruto mesmo. Imagina a quantidade de imã que tem para erguer um trem-bala, hein? Você tá louco. Ah, lá normalmente é eletromagnetismo, tá? Não é imã, não. É o que a gente vai aprender daqui a pouquinho, a gente vai começar a mexer com os chamados eletroímãs. São ímãs que a gente faz, Hum, entendeu? entendeu? Só que não utiliza o princípio do imã mesmo, né? A construção física do imã. Ô, Iruan, Utiliza... você vai ensinar a fazer também, tipo, igual eu já vi, os caras têm um globo na mesa assim, um globinho fica flutuando. Por isso? Não lembro de ter visto, não, mas depois a gente vai conversando. Fechou. Da hora isso aí também. Beleza. Bom, senhores, dando continuidade então aqui agora, a gente continua na parte de propriedades do imã, campo magnético e linhas de força. Gente, a campo magnético é toda a atuação das forças que existem em torno de um ímã, tá? Nesse caso aqui, o espaço ao redor do ímã em que há a atuação das forças magnéticas é chamado de campo magnético. Temos que tomar bastante cuidado e bastante atenção referente a isso, tá, gente? Porque na realidade é o seguinte: quanto mais próximo do ímã, maior a força dele. Quanto mais distante dele, menor a força de atuação dele. Mas o alcance magnético de um ímã vai depender da potência magnética, ou da força magnética total construída nele, tá, gente? Alguns têm alcance limitado a poucos milímetros, alguns já têm alcance de alguns centímetros, e alguns, na realidade, gente, por princípios de construção extremamente fortes, conseguem chegar aí até alguns metros, tá, pessoal? Então temos que tomar bastante cuidado, porque a interferência do ímã pode ter até um pouquinho relativamente grande o seu alcance. Fala, Otávio. Ô, Iruan, mais uma vez aí, só pra Não, não tem problema falar. não, meu caro, fica à vontade.
o Alex quando tava falando sobre NR10, falando assim que faz mal, tipo, campos eletromagnéticos, essas coisas. Tem alguma coisa que dá pra medir quanto que tem de... Quanto que você falou aí, que tem uns que é centímetro, outros é milímetro e tal. Tem uma Tem, ferramenta pra isso? tem. Tem sim. Tem o que nós chamamos de analisador de espectro. É um aparelho, é um instrumento que ele é capaz de ver tudo que está naquele ambiente próximo dele e a força que está. Conseguindo separar isso tudo por frequência, por intensidade, por um monte de características diferentes, para poder saber exatamente o que está recebendo ali. Por exemplo, se você tiver que montar um equipamento, esse equipamento é extremamente sensível a um monte de coisas. Antes de você colocar esse equipamento ali e ligar, você põe um analisador de espectro. Esse analisador de espectro vai funcionar ali durante um determinado intervalo de tempo para você fazer um relatório de tudo que passou por naquele lugar, naquele momento onde o analisador estava. Aí ele consegue pegar tudo. Por exemplo, você está falando no teu celular com uma pessoa, outra pessoa está usando o celular para falar com outra pessoa. O analisador pega tudo. Consegue pegar tudo e tudo que está ali. Tá. Alguém passou com imã forte, alguém passou com, sei lá, qualquer coisa. Ele pega tudo. Que aconteceu uma vez nesses negócios de mexer com o carro assim, ô Iron, uma vez, o médico sempre reclamava que o carro dele não pegava. Tipo assim, ele ia sair do hospital do plantão, não pegava. Aí, tipo, aí levou pra oficina, fez vários testes, viu que não concluiu que não tinha defeito nenhum, passava aparelho, não tinha nada. Aí, depois, no tempão, os caras batendo em cima assim, foram ver que onde o médico parava era perto da sala de raio-x. Aí as ondas eletromagnéticas interferiam no carro, não fazendo funcionar. Aí, se o cara fosse um pouco pra frente, o carro pegava. Louco isso, né? Tipo, viagem. Louco é descobrir isso. Descobri, sem dúvida. Louco é descobrir isso, porque na realidade, às vezes demora muito tempo a pessoa conseguir perceber que isso é uma verdade. Foi meses, ó, pensando, tipo assim, você pensa tudo, né? Você vai pôr um diagnóstico no caso, não vai pensar que é o hospital que tá fazendo isso. Exatamente. Então, assim, porque na realidade, que nem o Alex falou, existe uma quantidade de ondas que temos em volta da gente que são maléficas, ou seja, elas são danosas ao ser humano, à parte celular do ser humano, podendo causar câncer e algumas coisas parecidas. Só que com nível de exposição e uma quantidade de energia muito grande. Então, isso às vezes demora muito tempo. Pequenas quantidades de energia demoram tempos e tempos e tempos para poder fazer alguma coisa. Grandes quantidades de energia conseguem fazer alguma coisa mais rápido. Exemplo, o micro-ondas que a maior parte das pessoas hoje tem em casa. Nada mais é do que uma onda eletromagnética que faz esquentar as moléculas de água, aí esquenta tudo que está dentro do micro-ondas graças às moléculas de água. Então, assim, é uma coisa complicada e perigosa. Mas, ao mesmo tempo, tudo vai se adaptando, né? Então, não tem como eu sou eletrônico, engenheiro elétrico, não tem como a gente ter certeza absoluta de qual é a influência nas características biológicas do ser humano, em curto e longo prazo, né? Tem que ser um médico, tem que ser alguém realmente capacitado na área. E mesmo Não, assim, como os carros elétricos têm muito um motor elétrico muito grande, como se fosse meio que fosse um alternador grande, um motor de partida grande, ele vai ter um campo eletromagnético, pode, sei lá, ser. Não? acho que não. Ele é bem blindado, ele tem uma blindagem bastante grande para poder proteger. Da hora. Vamos lá. Pessoal, para facilitar os estudos do campo magnético, admite-se a existência de linhas de indução magnética ao redor do ímã. O que são essas linhas? Gente, no desenho do ímã, vocês estão vendo que aqui, ó, a gente desenha um monte de linha com setinhas? Essas linhas são as que chamadas linhas de campo, que elas vão ficar próximo ao ímã em 3D, tá, gente? Não é 2D, aonde que elas saem do norte e entram no sul. O que acontece? Se a gente joga ali malhas de aço, uma folha de papel, e eu tenho um ímã embaixo desse papel, essas limalhas elas começam a se alinhar no campo magnético, ficando muito concentradas, bem próximas dos ímãs,
e diminuindo o seu alinhamento e a dispersão um pouco mais afastados do ímã. Entendido, gente? Isso aqui dá para a gente poder fazer um teste legal. Eu vi uma experiência uma vez que o pessoal fez diferente, não fez com o papel e a limalha de aço, eles fizeram com o gel e colocaram o ímã dentro do gel. Aí o que aconteceu? Conforme a limalha foi ficando sob efeito do ímã, ela foi movimentando no gel e foi desenhando o campo magnético no gel. Ou seja, deu uma visão 3D do campo magnético ou das linhas de campo magnético que formam em torno do ímã. Tranquilo, gente? Tá aí? Tranquilo. Beleza. Gente, voltando aqui, campo magnético mais concentrado nas extremidades, tá, gente? No centro temos a linha neutra, em que o campo é nulo. Bem, é realmente na onde que existe a divisão entre norte e sul, o campo é quase totalmente nulo, aqui próximo ao ímã, tá, gente? Coladinho no ímã. Aqui não tem efeito quase nenhum. A mesma coisa, muito distante, também não tem efeito quase nenhum. Boa. Vamos nós. Gente, nossas amigas linhas de indução magnética, eu falei para vocês, elas saem do norte e vão para o sul. Detalhe importante, elas passam pelo meio que está aqui. Já que é o ar que está aqui, o que acontece? As linhas passam pelo centro, passam pelo ar, gente, gerando uma certa perda, tá? Passando pelo ar, tá? Tem uma perda, só que elas chegam do outro lado no sul do mesmo jeito. Quando a gente tem entre o norte e o sul, gente, um material aqui, normalmente à base de ferro ou ferro magnético, esse material ele pode guiar as linhas de campo ou as linhas de indução magnética. O que significa isso? Significa que, no final das contas, graças a esse material que tem aqui, as linhas vão sair do norte, elas vão passar pelo material ferromagnético e vão sair do outro lado, no sul, para chegar no sul, passando de novo. Então, uma beiradinha de ar em volta aqui. Com esse material, guiando as linhas de campo ou as linhas de indução magnética, na região central, voltou a ficar nulo as linhas de campo. Por quê? Porque elas foram guiadas. Viu, Otávio, que eu estava falando? Se a gente tiver uma blindagem ou um material que guie o campo magnético, a gente não tem campo magnético de dispersão. A gente consegue concentrar tudo onde a gente precisa e usar só no que realmente a gente precisa. Ah, entendi. Entendeu? Uma coisa também, Euron, vamos supor, às vezes tem aquelas lanternas que tem imã na ponta e, tipo, tem meio que uma arruela em volta, né? E no meio é a lanterna, às vezes pode ser que é isso, né? Que aí ela, naquela parte em volta, não é o imã necessariamente ali, só que ele ainda consegue, deve ser uma coisa desse tipo. Pode ser. Pessoal, densidade de fluxo da indução magnética. Professor. Opa, Pedro. Perdão interromper o senhor, mas no caso, eu não entendi o que o senhor disse, é a parte lá até que dá para usar praticamente da forma que a gente desejar, não totalmente tudo, como assim? Por exemplo, você tem um rio. O rio é como se fosse essas linhas de indução magnética. Elas estão saindo do norte em direção ao sul. O rio sai dos pontos mais altos e vai em direção ao mar, concorda? Certo. Então, o que acontece? Você tem um rio, ele está em movimento. Se você pegar esse rio e colocar alguma coisa ali no meio dele, por exemplo, colocar um moinho, colocar uma hidroelétrica, você pode utilizar a energia que esse rio tem. As linhas de campo trabalham da mesma forma. O que acontece? Elas estão fluindo do norte em direção ao sul. Só que de uma forma dispersa, ou seja,
mais concentrado, próximo do ímã, e elas vão se afastando. Quanto mais distante do ímã, elas vão ficando. Então, o que acontece? Você pode concentrar elas como se você tivesse um rio raso e muito longo, muito largo. Aí, o que você está fazendo? Colocando um objeto para guiar, você pode fazer com que ele se torne estreito e extremamente concentrado. Entendeu? Mas de forma natural é possível fazer isso? Não é bem natural, né? Nós estamos utilizando recursos para isso. Por exemplo, utilizando aqui nesse caso da apostila, utilizando um anel de ferro. Ah, tá. Mas aí eu falo na questão de que nem aí está usando anel de ferro, um tipo de material. Agora precisaria de um certo equipamento para meio que seria meio que controlar essas linhas, né? Vou falar para vocês uma ideia. Sabe esses novos aparelhos que tem carregador sem fio? Sei, o portátil. Então, esses aparelhos que têm um carregador sem fio utilizam essas linhas para se carregar. Então, o que acontece? Você vai colocar o seu aparelho aqui em cima, de tal forma que essas linhas vão passar por dentro do aparelho e vai tirar a energia dessas linhas. Então, o que acontece? A gente vai usar essas linhas para alguma coisa. Agora, o que você vai usar, ou como você vai usar, depende dos recursos que vocês vão estar utilizando. Ah, tá. Então tem uma certa limitação, então. Tem sim. A quantidade de energia que se perde aqui é muito grande. Mas pode ficar tranquilo, Pedro, que conforme eu for passando agora as próximas matérias, logo, logo a gente vai começar a usar essas linhas de forma específica. Aí vocês vão perceber que, na realidade, existe um gama bastante grande de utilizações que a gente pode fazer com ela. Ah, Perfeito? tá. Certinho, então, professor. Obrigadão. Nada. Vamos lá. Mas dá para fazer em casa alguma coisa do tipo aí, não? Se dá. Vocês vão ver que vai dar para fazer muita coisa em casa, meu caro. Que bom. Muita coisa mesmo. Se você tiver um pedaço de fio aí, pequenos ímãs ou coisa parecida, vocês vão perceber que, na realidade, vocês têm uma característica de poder fazer muita coisa com isso. Às vezes com intensidade e proporções pequenas, mas consegue se fazer. Coisa que depois, com o tempo e um investimentozinho, vocês conseguem fazer até em proporções grandes. Uhum. Certinho? Bom. Vamos lá. Gente, densidade do fluxo da indução magnética. Ou, que nós chamamos de Pi. Gente, o que significa esse densidade de fluxo? Gente, densidade de fluxo é a concentração das linhas. O que eu falei para vocês? Quanto mais próximo do ímã, das extremidades do ímã, a gente tem uma quantidade muito grande de linhas passando. Isso significa que próximo ao ímã eu tenho uma densidade de fluxo maior. Conforme eu vou afastando do ímã, eu vou ter numa mesma área uma quantidade bastante pequena de linhas. O que significa isso? Quando eu tenho uma densidade, uma quantidade pequena de linhas de indução magnética numa área, significa que eu tenho uma densidade de fluxo baixa. Certinho? Bom, o fluxo da indução magnética é uma grandeza e, como tal, pode ser medido. No Sistema Internacional de Medidas, sua unidade de medida é o Weber, representado pelo WB. Perfeito, gente? No sistema, o CGS, centímetro grama segundo, de medida, sua unidade é o Maxwell. Perfeito, gente? Então, os dois, Weber e o Maxwell, gente, são dois estudiosos dessa área nossa, e, em especial, chamaram uma atenção muito grande nesses conceitos do magnetismo e o eletromagnetismo, tá, gente? Por isso que receberam até o nome como sendo a unidade de medida. Nosso amigo Weber e o nosso amigo Maxwell. Gente, os ímãs que nós estávamos falando lá no comecinho, dos chamados ímãs artificiais de terras raras, ou ímãs naturais, que a gente pode encontrar na natureza, de uma forma mais fácil. Gente, nós temos uma densidade muito grande de linhas.
que significa isso? No ímã natural, essa densidade ela só acontece muito próxima do ímã. Um pouquinho que a gente afasta dele, a gente tem uma densidade muito pequena e uma interferência, uma influência muito pequena. Isso significa, gente, que acaba que depois vai interferir, depois a gente vai ver lá embaixo, na força eletromagnética. Então, quanto maior a densidade, maior a força magnética que a gente vai ter ali de atração ou repulsão. Tá bom? Vamos nós aqui entender esse conceito de densidade de fluxo. Gente, eu tenho um desenho aqui, eu tenho o norte em cima, eu tenho o sul aqui embaixo. Separando uma área específica do meu ímã, tá, gente? Eu tenho uma quantidade de linhas de campo passando aqui. Essa quantidade de linhas de campo que passa em uma área específica é o que nós chamamos de densidade de indução magnética. Entendido, gente? É a quantidade total de linhas que passa numa área específica. Tranquilo? Calma aí, professor, repete o nome novamente. A densidade do fluxo da indução magnética, é o número de linhas de indução magnética que atravessam uma seção transversal do campo magnético, de área unitária. Traduzindo de uma forma mais simples. Densidade de fluxo de indução magnética é a quantidade de linhas que passa numa área específica. Perfeito? Certinho, professor. Quanto maior a quantidade de linhas que passa nessa área, que está aparecendo branquinha aqui, por exemplo, maior a densidade. Quanto menor a quantidade de linhas, menor a densidade. Gente, a densidade do fluxo é representada graficamente pela letra maiúscula B. Sua unidade de medida no sistema internacional é o Tesla. E no CGS é o Gauss. Ela é calculada pela fórmula seguinte. Nossa densidade de fluxo é igual ao nosso φ, que é a densidade, gente, que é a densidade de indução magnética, perfeito? Lá em cima. Dividido pela seção transversal, ou área, tá, gente? É a densidade do fluxo magnético em Gauss, nosso B, que é igual ao φ, que é o fluxo da indução magnética. Por exemplo, gente, tá? Por exemplo, em Maxwell, ou pode ser em Weber. Dividido pela seção transversal, que, por exemplo, está aqui em centímetros quadrados. Tranquilo, gente? Formulazinha bem simples. Densidade de fluxo magnético é igual ao fluxo de indução magnético dividido pela seção transversal. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Informação importante. Para transformar Gauss em Tesla, usa-se a seguinte relação. 1 Gauss é igual a 10 a menos 4 Teslas. Entendido, gente? Traduzindo isso, gente, de forma prática. O Tesla, gente, ele aí é, brincando, 10.000 vezes mais forte, ou maior a representatividade do que o nosso amigo Gauss. Perfeito? Para pequenos valores, a gente mede em Gauss. Para valores maiores, normalmente nós medimos em Teslas. Gente, vai comprar um ímã. Se você vai comprar um ímã, basicamente, gente, o ímã, ele tem uma área específica. Por exemplo, tem lá, sei lá, 5 centímetros quadrados, 2 centímetros quadrados de área de superfície.
é baseado nessa área e a qualidade ou tipo de fabricação do ímã que nós temos o seguinte, aqui a densidade de fluxo magnético. Então, se eu falar que eu tenho um ímã muito forte, significa que eu tenho uma quantidade significativa de Gauss ou uma quantidade significativa de Teslas. Fala, Otávio. Oron, tem como fazer um ímã que, tipo, ele consegue tirar ou desligar o campo magnético dele? Não entendi. Tipo assim, às vezes você quer, às vezes cai um parafuso no motor, algo assim, aí é difícil acesso. Aí como tem muitas paredes de metal na lateral, algo assim, o ímã às vezes ele vai grudando na lateral e vai difícil. Tipo assim, algum botão, alguma coisa assim, e desligasse o campo magnético e só grudasse na hora que você quisesse, entendeu? Tem, Tem como? tem. A hora. Eu vou ensinar vocês a fazer, viu, Luiz? Anota aí depois aí, ó. Viu, Otávio? Você pode ser, Otávio, mas o Luiz que perguntou se tem jeito de fazer alguma coisa em casa, mas isso é uma das depois que a gente vai estar conversando para poder que vocês podem construir esses pequenos eletroímãs, tá? Da hora. E você pode ligar e desligar por um interruptorzinho simples, um botãozinho, uma chavinha, do lado de fora. Falando em construir, irmão, foi você que construiu aquela porta que abre automático no Pelicano lá ou não? Que porta? Ixi, então esquece. Te dei spoiler. Quando você for lá, você vê. Eu não, rapaz. A maior parte dessas coisas, gente, a gente tem que ver o seguinte: a gente concorre com o mundo industrial para poder construir as coisas. Às vezes, não compensa a gente tentar construir uma coisa de forma grande com o conceito de ganhar dinheiro, porque se for uma inovação, vai ser caro, mas é inovação, então o pessoal compra. Se for um produto já industrializado, não tem como a gente concorrer com a indústria, entendeu? Igual portas e portões de aeroportos, já virou linha de produção em massa. A gente não concorre, não. A portinha lá que entra pelo colégio, assim que você está subindo a rampinha, lá de dentro eles apertam o interfone, aí abre a porta, aí você entra. É essa mesmo? Na hora que você. É isso mesmo. Na hora que você vai. Joga um álcool em gel lá na tua mão. Lá. A porta eu sei qual que é, mas não fui eu, não. Entendeu? Vamos embora. Senhores, um exemplozinho aqui, só para entender, né? Calcule o fluxo de indução magnética em que a densidade de fluxo é 6.000 Gauss e está concentrado em uma seção de 6 centímetros quadrados. Detalhe importante, gente, Gauss, centímetros quadrados, a gente consegue o nosso amigo Maxwell. Perfeito? Então, vamos nós aqui. Aplicando a fórmula, nosso amigo Φ vai ser igual, ou o fluxo de indução vai ser igual à densidade magnética vezes a área. Nosso fluxo de indução magnético vai ser igual a 36.000 Maxwells. Fórmula de conversão. Um Maxwell é igual a 10 a menos 8 Webers. Então, gente, se quiser, substituindo, nosso Φ é igual a 36.000 Maxwell, passar Maxwell para Weber, basta substituir o Maxwell e colocar 10 a menos 8 Weber. Perfeito, gente? Então vai ficar 36.000 que multiplica 10 a menos 8 Webers. De 36.000 Maxwell vai virar nossos 360 microwebers. Tranquilo, gente? Esse é um exemplo de cálculo, tá, gente? Vocês vão ver que na apostila tem vários exemplos de aplicação matemática para que vocês possam utilizar eles como referência na hora de fazer um exercício, na hora de fazer as coisas, para que vocês tenham capacidade, por exemplo, na hora de fazer um exercício avaliativo, ou um exercício de nota, que vocês tenham uma referência na apostila para poder consultar. Bom? Aqui ele fez a fórmula contrária, tá, gente? Só para mostrar o conceito. Calcule a densidade de fluxo
em uma seção de 6 centímetros quadrados, sabemos que o fluxo magnético é de 36.000 Maxwell. Vamos nós? Nossa densidade de fluxo é igual ao φ dividido pela seção transversal, 36.000 dividido por 6. Nossa densidade de fluxo vai ser igual a 6.000 Gauss. Voltando, convertendo Gauss para Tesla, 1 Gauss é igual a 10 a menos 4 Teslas. Gente, basta substituir o Gauss por 10 a menos 4 Tesla. 6.000 vezes 10 a menos 4, 0,6 Teslas. Gente, em função de muito ou pouco, tá? É importante a gente saber o seguinte. Esse 1 Gauss, 1 Tesla, eles se tornam muito ou pouco dependendo da concentração, tá, gente? Se aqui está concentrando em 6 centímetros quadrados, 6 centímetros quadrados, gente, é pequenininho. Não é grande, não. É uma coisa relativamente bastante pequena. Isso significa, gente, que, na realidade, se você pensar aqui em 6.000 Gauss ou 0,6 Teslas, é um ímã relativamente forte para pequenas coisas, tá, gente? Pequeno porte. O ímã do trem-bala, se eu não me engano, o trem-bala, para trabalhar na flutuação magnética dele, deve ficar em torno de 2 Teslas, 3 Teslas, para ser capaz de fazer a flutuação. Mais ou menos, tá, gente? Só para... E, pode falar? Aqueles containers nos portos são erguidos com ímã, não é? Ou não? Alguns sim, alguns quando não. tira da carreta e coloca no navio. Então, alguns sim, alguns não, viu, Luiz? Porque, na realidade, se você tentar levantar tudo com ímã, acontece esse princípio que eu vou explicar aqui agora, ó. Imantação ou magnetização. Se você tem um celular lá dentro desse container, com a bateria dele dentro dele, e você magnetiza tudo, é provável que você danifique esse aparelho seu. Ah, entendi. Então, tem coisa que pode, tem coisa que não pode, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Gente, imantação ou magnetização. Vocês lembram do desenho lá em cima, que mostrou um ímã onde que ele tem um monte de iminhas, todos bagunçados? E tem um monte de iminhas, todos bagunçados, e na hora que o ímã mais forte começou a passar, você estava imantando esse material aqui embaixo. O que ele está fazendo? Orientando os ímãs internos do material, fazendo com que todos os ímãs eles fiquem orientados. Perfeito, gente? E quanto maior essa orientação, maior a força magnética que esse material vai estar ofertando. Tranquilo, gente? Legal. Gente, é o processo pelo qual os ímãs atômicos ou dipolos magnéticos de um material são alinhados, o que acontece por meio da ação de um campo magnético externo. Lembra que eu falei para vocês, gente, do princípio de uma máquina chamada ressonância magnética? Ou eu não cheguei a comentar com vocês ainda? Professor, não lembro, não. Não lembra? Que bom, então eu não falei ainda não, vou deixar quieto, depois eu vou falar então depois. Vamos nós. Gente, baseado no tipo de material, eles vão oferecer uma oposição ao princípio da imantação, ou seja, o material ele vai ser difícil ou quase impossível de você magnetizar. Alguns materiais, eles são mais ou menos, perfeito, gente? Significa que com uma certa intensidade magnética, você consegue magnetizar esse material. E alguns materiais, gente, são ridiculamente facilmente magnetizados. Perfeito?
Então, gente, alguns tipos de materiais, eles são facilmente magnetizados, então facilmente eles se transformam em pequenos ímãs para você utilizar. Só que quanto mais fácil ele é magnetizado, mais fácil também ele perde o princípio da magnetização, tá, gente? Os chamados dipolos magnéticos, se eles são facilmente manipulados, eles também vão para desordem também muito fácil. É possível classificar os materiais de acordo com a intensidade com que eles se imantam, isto é, o modo como ordenam seus ímãs atômicos sob a ação de um campo magnético. Assim, esses materiais podem ser classificados em paramagnéticos. São materiais que possuem elétrons desemparelhados que se alinham quando na presença de um campo magnético, como o de um ímã. Isso vai surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento da intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos por ímãs. Gente, paramagnético, dá uma olhada. Eles estão aqui completamente bagunçados, tá, gente? Tem norte e sul apontando para todo lado aqui. Sob efeito de um campo magnético, vocês vão perceber que eles começam a ter um certo alinhamento. Ó, um certo alinhamento. Sul para um lado, norte para o outro. Já começa a ter uma característica, gente, de alinhamento. Perfeito? Pouco campo, pouco alinhamento. Campo mais intenso, um alinhamento um pouco maior. Certinho? Pessoal, diamagnéticos são materiais que têm seus ímãs elementados orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado, se forem colocados na presença de um campo magnético. Assim, estabelece um campo magnético na substância, que possui sentido contrário ao campo magnético aplicado. Gente, dá uma olhadinha. Aqui tem norte, aqui tem o norte também. Aqui é sul e aqui, do outro lado, se tornaria o sul. Então, na realidade, gente, eles vão ficar o quê? Um oposto ao outro, gerando repulsão. Por último, mas para ser sincero, o mais importante dos materiais para a gente, tá, pessoal? São os chamados ferromagnéticos. São os materiais que compõem um grupo com características bem diferentes daqueles dos materiais paramagnéticos e dos diamagnéticos. Esses materiais se imantam fortemente quando colocados na presença de um campo magnético. É possível verificar experimentalmente que na presença de um material ferromagnético altera fortemente o valor da densidade do campo magnético. Gente, traduzindo de forma bem prática. Lembra que no exemplo anterior, lá em cima, nós colocamos um anel de ferro no interior de um ímã? Lembra, gente? Sim. O que acontece? Esse material ferro, gente, de ferro, ele vai guiar o campo, fazendo com que, no final das contas, na hora que você guia, tem um monte de linhas espalhadas. Se você colocar o material ferromagnético, essas linhas vão se concentrar. Quanto maior a concentração das linhas, maior a densidade, gente, maior a força que você vai ter naquela área específica. Fala, doutor Otávio. Não, por isso que não gruda na prata, essas coisas, assim, ou tem imã que gruda em prata também? Prata, ouro, o inox puro, bem puro mesmo, o inácio inox, eles são materiais que nós chamamos lá em cima de paramagnéticos. Perfeito? Por quê? Porque eles, na realidade, eles têm características extremamente pobres para alinhamento magnético. Mesmo que sobre o efeito de campo muito intenso, os seus dipolos magnéticos não se orientam. Mesmo extremamente forte, ele não vai.
Tem um cara que fez uma experiência lá, ele disse, eu não tenho prova, que ele conseguiu imantar uma molécula de ouro. Mas, tipo assim, um negócio muito absurdo. Tipo, vocês... Ouro e prata, normalmente não são imantáveis, não. Nem ouro, nem prata, nem o inox puro. Não consegue. Entendi. Fala, Pedro. Professor, no caso, esse ferro magnético e aquele paramagnético e mais o outro lá, no caso, eles são divididos, cada um tem uma certa função, ou no caso é possível usar todos da mesma maneira? Não. Por exemplo, Pedro, qual que é a ideia? Você precisa... Ô, Lu, você não faz um favor para a gente pegar um copo de água, por favor, também? Você não vai entrar, que ele está esperando. Deixa o gatão entrar aqui. Vem, meu gato. O que foi? Caminhando? Pessoal, o Pedro, é Pedro que perguntou, não foi Pedro? Isso. O Pedro, funciona o seguinte: cada material tem a sua função. Por exemplo, você precisa guiar as linhas de campo. Então, o melhor que se tem é utilizar um material ferromagnético. Perfeito? Os materiais paramagnéticos, no final das contas, eles vão ter uma baixa capacidade de alinhamento, mas tem. Isso significa que eles vão alinhar um pouco, mas vai existir uma perda ainda grande de energia, porque ele não vai conseguir alinhar todos. E os materiais... Professor, só para entender mesmo, essa questão de alinhar as linhas, o senhor está se referindo à questão lá da densidade do fluxo magnético, né? Isso, vamos ver, esse desenho aqui é importante para a gente, ó. Esse aqui, ó. Não, esse aqui não, esse aqui, ó. Olha o que acontece. O ar tem propriedades paramagnéticas. Obrigado. O que vai acontecer? As linhas passam por ele e continuam dispersas, gerando uma perda passando pelo ar. A hora que você utiliza o material ferromagnético, olha o que acontece. A mesma quantidade de linhas que tinha aqui, no exemplo aqui do lado esquerdo, tem do lado direito. Só que dá uma olhada. Eu utilizei um material de ferro. Para quê? Para guiar essas linhas e ter uma perda menor. Entendeu? Sim, entendi. Então o senhor focou mais no sentido de guiá-las do que de preservar. Isso, mas na verdade preserva do mesmo jeito, porque quando você usa um material ferromagnético, você guia e diminui perda. Passando pelo ar, a perda é maior e a dispersão também é maior. E o ar é paramagnético. Isso. Entendi, então. Agora entendi. Na realidade, a gente fala ar, mas na realidade a gente tem que considerar uma quantidade bastante grande de coisas que estão inertes aqui no ar, tá? Essa palavra ar se torna um negócio muito genérico, tá? Sim, tá, entendi, professor. E todos eles conseguem trabalhar com as mesmas quantidades de linhas ou uns exigem mais que os outros? Não. A quantidade de linhas é outra história. Todo mundo consegue trabalhar do mesmo jeito. Só que o que acontece? Se você pegar um material, por exemplo, paramagnético, as moléculas vão se orientar pouco. Então, mesmo que você coloque uma quantidade de linhas bastante grande em volta delas, elas não vão alinhar direito. Então, vai ter uma certa perda. Sim. O começo é o mesmo, mas os resultados são diferentes. Isso. E se você coloca um material diamagnético, ele gera um negócio contrário. Então, na realidade, ele vai perder, não vai passar, vai perder tudo. Caramba, hein, professor? Mas entendi, professor. Obrigado. Mais ou menos isso, tá? O importante é que você tenha esse conceito pra gente. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Até aqui tá tranquilo. Beleza. Gente, Tranquilo.
Um exemplo bem legal aí, viu, Luiz? Uma pequena experiência que vocês já podem começar a fazer aí na casa de vocês. Vocês sabem que elemento que é esse que está aqui embaixo, aqui, ó? O que é esse desenho aqui? É uma agulha? Exato, é uma agulha. A maior parte das agulhas que nós achamos na sociedade, elas são à base de material ferromagnético. O que significa isso? Significa, gente, que essa agulha, ela pode ser magnetizada. E o que representa esse conceito para a gente magnetizar? Quem tem um ímã, gente, quem tem um ímã em casa, pode pegar esse ímã e começa a passar na agulha. Detalhe, gente, movimento uniforme, na mesma posição, o ímã sempre, tá? O que vocês vão fazer, gente? Pega o ímã, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Conforme vocês vão fazendo isso, o que vocês estão fazendo nessa agulha, nesse material de ferro magnético, esse material ferromagnético? Vocês estão fazendo que a parte interna do material se alinhe. O que vai acontecer? Essa agulha, ela vai ficar magnetizada. Gente, quer fazer a experiência? Pega de novo agora um copo com água ou uma vasilha com água. Pega algum material que boie nessa água, que flutue na água. Pegue essa agulha e coloque ali em cima desse material. Vocês vão perceber que essa agulha, ela vai começar a se orientar em relação aos polos magnéticos. Ou seja, você já consegue fazer uma bússola para você se orientar. Gente, como não tem identificação nenhuma de norte e sul, a gente usa também os princípios também de geoposicionamento. O que acontece? Todo mundo já fez aquela experiência? Aponta o braço direito aonde o sol nasce. O teu braço esquerdo, fazendo um alinhamento certinho, ele vai apontar aonde o sol se põe. Aonde o sol se põe é o... Onde o sol nasce é o... É leste. É o leste. Aonde ele se põe é o oeste. Isso. O norte vai ficar à sua frente e o sul vai ficar atrás de você. Perfeito, gente? Só para vocês terem uma referência de geoposicionamento. É claro, a gente está fazendo uso do sol para se orientar. Com o uso do sol, você se orientando, você consegue avaliar a tua bússola para que lado que ela está apontando. Aonde que ela aponta para o norte, aonde que ela está apontando para o norte certinho. Nessa hora, você vem, faz uma marcaçãozinha nessa bússola para saber aonde que é o norte. Tá, gente? É assim que funciona. Pinta uma tarja vermelha na agulha que aquele lado aponta para o norte. Fala, Otávio. Bruno, não sei se é certo. Uma vez eu assisti muito... esse nome é... Discovery não. Eu não sei. É um desses programas aí. De Discovery, de sobrevivência. Aí o cara um dia fez assim, fez um buraco, colocou água. Aí ele pegou essa agulha aí, passou no cabelo com energia cinética, colocou lá, e lá apontou para uma das posições lá que ele marcou, apontou para o leste lá. Isso aí funcionaria também, ou isso aí é só mera ficção? Não, funciona também. Só que nesse caso a gente tem que tomar cuidado que o que você está fazendo, muitas vezes não é magnetizando. Você está literalmente energizando a agulha, tá? Estou tentando pensar nesse conceito de movimentação de cargas elétricas é um pouco diferente de movimentação de cargas magnéticas, ou a orientação magnética. Na verdade, as cargas magnéticas não se movimentam, elas se orientam. Entendeu? Que pode ter um certo sentido, sim, tá? Porque a geração de energia elétrica também interfere diretamente no princípio magnético. Interfere, mas essa experiência, se eu não ver certinho como que ele fez essa experiência, eu prefiro não me comprometer. E outra, se um dia eu tivesse sem barba também, já não dá para fazer a experiência mais, né? Não, cabelo aqui já era. Agora tem a barba só para esfregar aqui.
A vantagem da Barbie é assim, isso aí também. Então lá, tem um lugar para afiar a agulha ainda para poder Fazer magnetizar ela. Eu, para ser sincero, eu carrego imã. Para onde que eu vou, eu sempre tenho um imã junto comigo. Então, na realidade, eu prefiro magnetizar mesmo. Então é bem melhor, tipo, dependendo da minha pequena, né? Não precisa. Exatamente. A eficiência pode ser um pouquinho maior. E outra, para você conseguir um imã hoje em dia na sociedade é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Essa semana, por exemplo, eu vi um rádio jogado aqui na rua. O pessoal estava jogando o rádio no lixo. O rádio tem caixinhas de som. A caixa de som tem imã lá dentro dela. Nesse caso, imãs naturais, que é o mais comum e mais barato. O Luiz, você não, Luiz, que desmontou um HD de computador. O HD de computador tem um imã artificial lá dentro, menor em tamanho e mais forte do que o imã que tem nos alto-falantinhos de rádio. Oi, Luan. O HD que eu desmontei é da grande, o HD. Oi, lá. HD SATA grande. Aí tinha tem um imã bem grande lá. Mas o conceito de grande ou pequeno, para mim, ainda o imã de um HD ainda é pequeno, tá? É, verdade. Fala, doutor Silvio. É que você estava falando aí do alto-falante, Leona, aí vai bater a curiosidade, qual que é a função do ímã no alto-falante, no caso? Sabe por que eu falei do alto-falante? Porque a partir de agora a gente vai entrar no conceito de eletromagnetismo. O que significa isso, Silvio? Um ímã que tem lá dentro do alto-falante, ele vai gerar uma quantidade de energia que vai se opor ou a favor ou contra um ímã que vai ser gerado por um fio elétrico, ou seja, um circuito elétrico. O que vai acontecer? Quando eles se oporem, o alto-falante bate para fora. Quando eles se alinham, por exemplo, quando eu falo se oporem, é o seguinte: quando tiver assim, sul-sul, repulsão, o alto-falante bate para fora. Quando ele bater norte-sul, vai para dentro. Entendeu o conceito? O ímã que fica permanente lá dentro, esse ímã natural, ele vai influenciar um outro ímã que vai ficar flutuando ali, de acordo com a nossa música, de acordo com o som que você queira produzir. Quanto maior é a força elétrica, a corrente elétrica que vai passar por ali, vai gerar um sistema magnético, depois a gente vai estar vendo a respeito disso, que vai fazer com que esse alto-falante gere uma repulsão para poder fazer o som aparecer ou fazer aparecer a onda mecânica de áudio. É o que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Entendi. Então, quando, tipo assim, o alto-falante ele chega até a balançar e pular, é efeito disso. Exatamente. É o ímã natural e um eletroímã que a gente tem lá dentro. Os dois que ficam brigando ali, vamos falar de uma forma assim bem simples, eles ficam brigando, e essa briga que faz aparecer a onda mecânica, que faz a caixa de som bater, mexer, e a gente escuta a frequência do que está acontecendo ali. Fala, doutor Otávio. No caso, então, tem os dois ímãs que você falou que é o eletroímã, e naquela parte que é tipo o tecidinho bem fininho também é um tipo de ímã também? Tipo, ou não? Do alto-falante, você fala? É. Não. Vamos fazer aqui, ó. Construção de um alto-falante. Se usar um ímã igual aquele lá de terra rara, lá que o senhor falou, deve ser da hora no alto-falante, hein? Sim. Vamos pensar o seguinte, ó. Vocês preferem ver a imagem ou ver desenho, ó? Que legal. Pra mim pode ser o desenho. Qual que tá mais nítido? Deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó. Vamos ver de onde que é. Não sei nem de onde que é, gente. Mas fazer propaganda da empresa aqui não é da minha conta, tá, pessoal? Eu estou tentando abrir uma imagem que eu achei interessante para vocês começarem a enxergar a interferência que existe do mundo magnético do mundo eletromagnético. E não quer abrir nada. Fechei, abrir, salvar a imagem como, joga na área de trabalho.
salvar, minimiza tudo, maximiza a imagem, vamos abrir no Paintbrush. Né? Bueno, tudo. Vocês estão vendo a minha tela, senhores? Sim. Vamos senhor. Beleza. Gente, esse daqui é um alto-falante explodido. O que significa isso? Explodido significa que vocês vão ver todas as peças que compõem esse alto-falante. Tem duas aqui que, para ser sincero, elas podem fazer parte uma da outra, ou serem juntas, ou acabar vivendo em mundos separados, tá, pessoal? Gente, só para entender, esse carinha aqui, escurinho que está aparecendo, é o nosso imã natural, ou imã artificial, tá, gente? Pode ser qualquer um dos dois, dependendo do tipo de alto-falante ou o tamanho que vai ficar esse alto-falante. Esse imã, gente, ele tem uma estrutura que vai ficar presa a ele, tá? Normalmente esse imã prende aqui atrás, vem uma blindagem por cima para poder gerar um guia, depois tem esse outra proteção aqui, que vai ficar em cima de tudo. Gente, isso aqui é uma estrutura de sustentação, e isso daqui, deixa eu mudar a cor, nada mais é do que um fio de cobre enrolado em um cilindro, tá, gente? Em um cilindro. Esse fio de cobre enrolado vai separar suas duas pontas, tá, gente? Seus dois terminais. Vamos pensar aqui que eu tenho um terminal para um lado de cá, eu tenho um terminalzinho para o lado de cá, e eu dei esse monte de volta. Gente, eu vou colocar aqui de uma forma simbólica, tá? Mas, na realidade, esse fio não existe polaridade, não existe menos e mais, tá, gente? Mas, o que acontece? Esse mais e o menos que aparece no alto-falante não significa que é positivo ou negativo, mas representa para a gente o sentido da batida. O que vai acontecer? Isso daqui, gente, é o princípio que nós chamamos de eletromagnetismo, que é a utilização de características elétricas para poder gerar um efeito magnético. E do lado de cá, que a gente tem o nosso ímã, ele naturalmente, pelas suas propriedades, ele é 100% magnético. Mas cuidado, a energia magnética pode gerar características elétricas. Tá, gente? Eu acho que foi o Otávio que falou a respeito disso agora há pouco aí. Existe o chamado alternador. Gente, o alternador, motor e outros equipamentos a gente vai estar vendo, eles ficam numa brincadeira muito severa entre magnetismo e eletromagnetismo. Certinho? O que vai acontecer? Esse coisinha, peginha que está aparecendo por fora aqui, viu? Você lembra quem perguntou certinho? Acho que foi você, né, Otávio? Ou foi o Silvio? Acho que foi os dois, né? Mas eu perguntei sobre isso aí também. Perguntou também, né? Olha lá, ó. O que acontece? Tanto esse clarinho, que está aparecendo aqui, ó, que eu vou marcar de laranjinha, tanto quanto esse daqui, nada mais é do que ter uma mola mecânica, tá? Um amortecedor mecânico. Que é ele que vai segurar. Isso, é ele que segura e faz a vibração aparecer. Ou seja, é ele que gera a onda mecânica de áudio que a gente quer. Mas só que normalmente ele é papelão, ele é um plástico. Quando estoura, é isso aí que estoura, né? Por que ele estoura? Por exemplo, se você inverter a polaridade, o meu alto-falante, normalmente, ele vai bater para dentro. Sabe o tum, tum, tum? Quando isso acontece, se o alto-falante bater para dentro e essa caixa não tiver uma boa saída de ar, gente, é uma folha de papel. Na hora que ele vai bater para dentro, o ar vai fazer compressão lá e vai rasgar. Vai furar, vai rasgar, vai fazer o diabo que seja. A mesma coisa acontece para fora. Se tiver uma umidade, uma dureza, alguma coisa parecida, na hora que ele vai tentar bater para fora, se não tiver um fluxo de ar suficiente para poder dar a batida, ele também rasga, porque é uma folha de papel que você está segurando para tentar encher como se fosse uma bexiga. Gente, não dá para encher uma bexiga feita de papel.
ela vai até um limite, a partir daquele limite ela não estica mais. Ele simplesmente rasga. Perfeito? Isso Por aí, isso no caso, tem... Pode falar, Otávio? isso aí, no caso, é igual o senhor falou, às vezes também por falta de força, ele também estraga. Eu já ouvi falar que, vamos supor, às vezes por falta de potência, o alto-falante estoura. Não sei se é verdade. Falta de potência... falta de potência eu sei no alto-falante. Sim, Por exemplo, você coloca aqui atrás um equipamento de 1000 watts. certo. O módulo, no caso. Um módulo de 1000 watts. Não um módulo, mas um equipamento gerando uma batida com 1000 watts de potência. Por exemplo, a saída de som que passa por um módulo, tá? Não necessariamente precisa ser um módulo. E eu vou lá e coloco um alto-falantinho aqui de 500 watts. Gente, você está tentando colocar 1000 watts em cima de um equipamento de 500. É a mesma coisa você querer virar um caminhão de terra em cima de um pedreiro com carrinho de mão. A hora que o caminhão a hora que o caminhão começar a descarregar a terra ali, vai descarregar a terra. Indiferentemente se o pedreiro vai estar ali com o carrinho ou não, ele vai descarregar. O que acontece? O carrinho de mão aguenta uma certa quantidade, o pedreiro outra, e o resto em cima deles tudo. Vai arrebentar eles do mesmo jeito. Então, a tua falta de potência seria essa, tá? Que o alto-falante, ele tem uma potência menor do que a fonte de potência que você tem. E o inverso? Tipo assim, O inverso não faz nem cócega. não vai dar, não tem esse tipo de defeito, então. Não. Se você tiver uma fonte, por exemplo, de 500 watts, e você está enfiando no alto-falante de 1000, o que vai acontecer? Não vai danificar o alto-falante, tá? Só que normalmente a gente tem um problema muito sério. Qual que é o problema muito sério? Quanto maior a potência que você vai querer colocar no alto-falante, maior é a dureza do material desse conjunto. A mola vai ser muito forte, né? Exato. O conjunto magnético junto com o conjunto mecânico, ele tem uma dureza maior para poder suportar uma potência maior. O que vai acontecer? 500 watts no alto-falante de 1000, provavelmente você vai fazer com que ele tenha uma eficiência baixa. Mesmo que 500 watts em áudio é uma porrada, 500 watts de áudio é muita potência, tá, gente? Não é pouca potência não, tá? 500 watts de áudio é bastante potência. Só que o que vai acontecer? Ele vai gerar um volume baixo nos alto-falantes. Entendeu? Uhum. Sim. Tranquilo, gente? Não vai fazer esquentar demais ou algo assim? Nada a ver, né? Não, nesse caso não. Nesse caso não. Nesse caso aqui não esquenta demais, porque tem um negócio aqui, por exemplo, da resistência. Por exemplo, se o teu sistema aqui, por exemplo, for de 8 ohms, e aqui for de 8 ohms, isso não é problema, tá? O que causa normalmente problema nesse sistema aqui, por exemplo, você tem uma saída de áudio de 8 ohms e vai lá e me enfia um alto-falante de 4. Ou alto-falantes de alta resposta, alta capacidade de resposta. Vai lá e coloca um alto-falante de 2 ohms. Aí você esquenta tudo, tá? Aí você chega a queimar o teu amplificador, você chega a queimar o teu módulo. Tá, louco. Certinho? Certinho. Doutor Pedro, faz 3 horas que você tá com a morguida aí, tá até cansado. Pode falar. Então, né, ixi, não, brincadeira, professor, brincadeira. Então, professor, aqui eu percebi na hora que o senhor começou, o senhor até entrou um pouquinho no assunto, só que eu queria saber se esse imã, ele tem uma influência direta ou indireta no som? Tem. Basicamente, viu, Pedro, ele vai influenciar pra gente, principalmente no tamanho do alto-falante. Quem já mexeu com alto-falante, quem já começou a brincar um pouquinho, antigamente a gente falava muito o seguinte: tamanho é documento. Então, o que acontecia? Antigamente não se falava de outra coisa a não ser ímãs naturais
para a construção de alto-falantes. E até a própria característica de construção era tudo mais ou menos comum. Tudo comum. O que acontecia? Quanto maior a potência, maior era o alto-falante. Então, o que acontecia? Você precisava de uma potência muito grande no alto-falante, o negócio era um monstro. Os alto-falantes eram monstruosamente gigantes. As caixas de som eram gigantes. Você não conseguia colocar isso de uma forma fácil em um carro. Às vezes a galera fazia competição, por exemplo, carregar competição de som, onde chegava com uma Kombi, com um ônibus. Entendeu? Daí que surgiram os trio elétricos, que os negócios precisavam ser caminhão para poder carregar um alto-falante muito grande. O que aconteceu, Pedro? Com a qualidade dos ímãs que a galera já começou a fabricar, ou seja, uma potência magnética, uma força magnética maior em ímãs menores, a gente começou a ter a capacidade de ter alto-falantes menores com potências maiores. Entendeu? Então, sim, o ímã interfere na construção, só que na construção por inteiro, tá? Porque você tá vendo, olha isso aqui, ó, isso aqui é legal. Ele tem o ímã que fica lá embaixo, e você tem todo um sistema de molejo mecânico para poder fazer a sustentação da onda mecânica. Então, se você quiser colocar um ímã muito forte, essa estrutura que vem aqui em cima, ela também tem que aguentar essa pancada, porque senão, o que vai acontecer? Na hora que o eletroímã e o ímã começarem a interagir, ele vai estourar esse negócio aqui, entendeu? Então, você faz a estrutura inteira proporcional à força magnética que você está trabalhando. Ah, tá, mas aí na questão da capacidade tanto do grave quanto do agudo, isso acaba sendo o quê? De acordo com o ímã ou de acordo com o próprio alto-falante? Na realidade, já que você falou a respeito disso, vamos adiantar um pouquinho. Grave e agudo depende principalmente da dureza do material que está aqui, ó. Tá. A dureza do material que é construído essa parte do alto-falante. Por quê? Então, porque se ele for macio, ele vai gerar uma resposta em uma frequência. Se ele for muito duro, ele vai gerar uma resposta em uma outra frequência. Entendeu? Sim. Então o ímã é mais suporte. É mais a característica física dele. Então, o que vai acontecer? Se você jogar uma frequência baixa, ele vai gerar o grave. Se você jogar uma frequência baixa, alta, ele vai gerar o agudo. Basicamente, esse é o princípio de diferença que tem entre um tweeter, por exemplo, e um woofer. Ah, tá, entendi, professor. Só que, é claro, nós da eletrônica, já vamos tentar garantir que só vai chegar para ele, para o alto-falante, a frequência que a gente quer, tá? A gente já tenta favorecer isso. Por exemplo, o tweeter é para alta frequência. Então, a gente já vai criar um circuito eletrônico que tenta jogar nele alta frequência. O woofer, ele pega, por exemplo, vou pegar o grave, o tum, batidão. O que vai acontecer? A gente vai fazer um circuito eletrônico para que só jogue nele a baixa frequência, para ele que dá só o batidão. Perfeito? Ah, perfeito, professor. Agora entendi. A gente vai tentar melhorar essas características. Fala, Otávio. A tua matéria a gente vai construir também ou só vai ter a parte teórica, assim? O Iruan é responsável pela parte teórica, tá, Otávio? Eu dou aula para vocês dessas estruturas, e no caso de uma aula presencial, vou pensar no caso, eu pego um alto-falante e faço a demonstração. Mas a gente não constrói nem fica mexendo. Perfeito? Não, só tirar dúvida. Mas beleza, não, só para tirar dúvida mesmo. Isso. Mas também nós somos capazes de mexer com isso, tá? Eu aposto que na casa de vocês tem caixas de som, tem alto-falantes. Por exemplo, aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Tamanhozinho da caixinha. Perfeito, gente? Olha o tamanhozinho da caixinha. Vocês tiram por referência meus dedos. A caixinha tem 3 dedos de altura por 3 dedos,
dedos e meio de largura. A caixinha é pequenininha, gente. Pequenininha, pequenininha, pequenininha. E é uma caixinha de som. As duas caixinhas minhas aqui, elas trabalham com 25 watts, 50 watts. É muita potência e uma caixinha muito pequenininha. Eu até brinquei com um colega meu, na época, quando começou a aparecer isso aqui, eu falei para ele que começou a aparecer agora os Kinder Ovo. São pequenas caixinhas com uma grande surpresa dentro, porque é impressionante, viu, gente? E consegue ter. Esse meu conjunto de caixinha de som que eu tenho no meu computador, gente, só para vocês entenderem, ele é composto por 3 caixas. 2 caixas de som, que no final das contas tem uma faixa de frequência bastante grande, então ela pega de frequência alta, frequência baixa, frequência, e eu tenho uma caixinha de som maior, bem embaixo do meu monitor aqui, que eu não vou puxar ela não, para estar conectada tudo ali embaixo, só para o grave. Então, isso só conseguiu fazer um som potente, viu, Pedro? Graças a um conjunto de ímãs e uma tecnologia bastante interessante deles. Compactou as caixinhas, aumentou a força do ímã, aumentou uma dureza do material e conseguiu manter uma qualidade muito alta, compactando uma caixa que antigamente era um monstro de grande. É tudo uma estrutura, né, professor? Exatamente. Então, a gente percebe que isso mudou muito, tá? Ao longo dos anos. O que aconteceu? Antigamente era um negócio muito engessado, muito engessado. Hoje em dia, graças a essa tecnologia, os alto-falantes começaram a aparecer com formas, jeitos, cores, tipo assim, completamente variados, mas muito variado mesmo. Certinho? Fala, doutor Otávio. Eu já dei minha cota de pergunta hoje, não. Ó, só uma coisa, hoje em dia tá tudo bem, como fala, dimensionado, né? Hoje em dia já vai, faz a litragem certa, pra pôr o alto-falante certo. Pois Isso. vai tudo bem dimensionado. A galera consegue ter um controle muito maior, né? Bem maior, bem maior. Matematicamente, materiais. Antigamente, para conseguir material era um negócio difícil. Hoje em dia, você entra aqui, quando está difícil, absurdamente difícil, é porque está do outro lado do mundo. Mas, peraí, a gente consegue comprar as coisas do outro lado do mundo, pessoas, eu consigo, vocês conseguem. Demora um pouco para chegar, mas chega. Ou imprimir, né, professor? É a própria coisa agora. Perfeito. Olha o tio Evandro, por exemplo. O tio Evandro tem uma impressora 3D. O que acontece? Ele mesmo já imprime. Antigamente era um negócio absurdo você falar que ia imprimir uma peça plástica em casa. Impossível imprimir uma peça em casa. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia, que nem eu falei do Evandro. O Evandro é um professor aqui junto do Pelicano. É uma pessoa que está do nosso lado. É uma pessoa que trabalha comigo, é professor de vocês. E tem uma impressora 3D. Ou seja, a tecnologia que já está muito mais acessível. Então, gente, hoje está ficando mais fácil, hoje está ficando mais acessível, hoje conseguimos desenvolver novas tecnologias de forma muito mais fácil do que antigamente. E até mais rápido. Senhores, estou encerrando por aqui. A próxima aula eu vou dar continuidade desse conceito chamado de eletromagnetismo. Para poder, gente, a gente brincar um pouquinho na construção dos chamados eletroímãs, aonde que a gente vai aperfeiçoar esse conceito do alto-falante que eu passei para vocês aqui agora. A gente vai chegar a falar um pouquinho referente aos motores, geradores, transformadores, que é uma cadeia gigantescamente gigante de equipamentos e dispositivos que a gente usa no dia a dia, utilizando o princípio, a partir de agora, e o magnético. Perfeito, gente? Equipamentos elétricos que utilizam, a partir de certas características, gerar efeitos ou propriedades magnéticas. Tranquilo, senhores? Podemos fechar a noite? Podemos dar por encerrado? Melhor. Pode falar, Luiz. E as ondas eletromagnéticas? Perfeito, meu caro. A onda eletromagnética é porque, na realidade, ela existe uma componente elétrica e existe uma componente magnética. E as duas andam pelo ar com uma diferença de 90 graus uma com a outra. E, basicamente, a partir das leis de Maxwell, uma onda elétrica gera uma onda magnética, que a onda magnética gera uma onda elétrica, a onda elétrica gera outra onda magnética, e assim caminha a humanidade até sair da torre e chegar no teu celular. Sim.
E televisão, rádio também, é tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa, tudo o mesmo conceito, tudo respeita a mesma lei. Desde o princípio lá das cavernas até hoje. Não mudou. Uhum. Certinho, doutor Luiz? Certo. Senhores, uma boa noite para vocês, pessoal. Bom descanso. Agora são 9h12. Dá um tempinho agora para vocês darem uma descansadinha até o próximo professor começar. Lembrando, eu vou baixar esse vídeo, deixo disponível esse vídeo lá no meu canal no YouTube, para vocês reassistirem se caso for necessário. E aqueles que perderam a aula, depois, se vocês quiserem avisar, entrar lá no canal meu do YouTube, a parte da biblioteca lá, Eletricidade Básica, vai ter um vídeo com a data de hoje, especificamente, dia 26/8/2021. Senhores, um abraço a todos, uma boa noite e até quinta-feira que vem. Até mais, professor. Fica com Deus, viu? Até semana que vem. Obrigadão. Até, senhores. Silvio, Pedro, até mais. Oi, Irã. Boa noite aí. Olá, Luiz, boa noite.